Um milionário bem-sucedido para em um semáforo vermelho, quando de repente reconhece uma mendiga na calçada. É sua ex-esposa, destruída pela vida e estendendo a mão por algumas moedas. O passado retorna sem aviso, e esse encontro inesperado desencadeia uma verdade inquietante que o obriga a questionar toda a sua história. O semáforo da Avenida Paulista permanecia em vermelho, como se o tempo em si tivesse decidido parar naquele exato momento. Dentro do Mercedes-Benz preto, Rafael Moreira ajustou o espelho retrovisor pela terceira vez em 2 minutos, um tique nervoso que havia desenvolvido nos últimos anos. Aos 50 anos, havia aprendido a controlar cada aspecto de seu império empresarial, mas não conseguia dominar a ansiedade que o invadia toda vez que o trânsito o obrigava a permanecer imóvel. A Avenida Paulista fervilhava com seu caos habitual. Vendedores ambulantes zigue-zagueavam entre os automóveis, oferecendo chicletes, flores e jornais aos motoristas presos no engarrafamento vespertino. O ar-condicionado do Mercedes criava uma bolha de silêncio artificial que o separava do mundo exterior. Uma metáfora perfeita da vida que havia construído, bem-sucedida, confortável e profundamente solitária. Rafael usava um terno italiano impecavelmente cortado, o mesmo tipo de uniforme de poder que vestia religiosamente desde que sua empresa havia decolado. Suas mãos, agora macias por anos de trabalho exclusivamente intelectual, descansavam sobre o volante de couro. No pulso, um Rolex que havia comprado para celebrar seu primeiro $1 milhão refletia os últimos raios do sol paulistano. Ele havia saído cedo de seu escritório em Vila Olímpia, algo incomum para ele. Normalmente trabalhava até que as luzes dos arranha-céus começassem a piscar ao longe, mas naquela tarde uma estranha melancolia o havia invadido. Talvez fosse a data. Fazia exatamente 15 anos que havia assinado os papéis do divórcio. Ou talvez a ligação de sua mãe naquela manhã, lembrando-o de que fazia anos e que estaria sozinho como todos os anos anteriores. O interior do automóvel cheirava a couro novo e ao perfume caro que usava. Uma fragrância que havia escolhido não porque gostasse, mas porque um consultor de imagem lhe havia assegurado que projetava autoridade e sofisticação. Tudo em sua vida havia sido cuidadosamente calculado para projetar sucesso, desde o código postal de sua residência nos Jardins até o restaurante onde almoçava com investidores estrangeiros. Olhou para o prédio corporativo que se erguia à sua direita, onde havia fechado um negócio de exportação particularmente lucrativo naquela mesma tarde. Seus produtos artesanais brasileiros agora decoravam boutiques de luxo em Nova York, Los Angeles e Toronto. Havia transformado a tradição em commodity, a cultura em ganho. Era exatamente o que havia sonhado quando era jovem. Ou não? O semáforo mudou para verde por um instante, mas imediatamente voltou a vermelho devido a um problema técnico. Os motoristas começaram a buzinar com impaciência, mas Rafael permaneceu em silêncio, como se aquele momento de suspensão temporária fosse exatamente o que precisava. Foi então que a viu. No início foi só uma figura borrada em sua visão periférica, uma mulher sentada na calçada com um pequeno cartaz à frente dela. Cabelo grisalho parcialmente oculto sob um lenço desbotado. Roupas que outrora haviam sido elegantes, mas agora mostravam o desgaste do tempo e da necessidade. Suas mãos, estendidas para os transeuntes, tremiam ligeiramente, mas foram os olhos que o atingiram como um soco no estômago. Verdes como esmeraldas, idênticos aos que havia contemplado toda a manhã durante 7 anos de casamento, idênticos aos que haviam chorado na última noite que passaram juntos. Idênticos aos que o haviam olhado com uma mistura de amor e decepção que nunca havia conseguido apagar de sua memória. Clara.
O nome ecoou em sua mente como um eco de outra vida, de outra versão de si mesmo que havia ficado enterrada sob anos de ambição e sucesso material. A mulher que havia amado com a intensidade desesperada da juventude, a que havia construído sonhos modestos ao seu lado, a que havia partido levando não só suas coisas, mas também a capacidade dele de sentir que algo mais importava além do dinheiro. Sua mão dirigiu-se instintivamente ao botão que baixava a janela, mas parou no meio do caminho. O que poderia dizer? Como explicar os anos que haviam se passado, as fortunas que havia acumulado, enquanto ela aparentemente lutava para sobreviver? Como justificar que o mesmo risco empresarial que havia destruído seu casamento o havia transformado no homem mais rico que sonhara ser? O semáforo finalmente mudou para verde, de forma definitiva. Os automóveis atrás dele começaram a pressionar com suas buzinas, mas Rafael Moreira, o empresário implacável, que nunca duvidava nas decisões de negócios, encontrou-se completamente paralisado. Em uma fração de segundo, teve que escolher acelerar para sua vida cuidadosamente construída de solidão dourada ou parar e enfrentar o passado que nunca havia resolvido. Destino, pensou enquanto ligava a seta. Às vezes chega disfarçado de semáforo vermelho. Rafael estacionou o Mercedes na primeira vaga disponível, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto inseria moedas no parquímetro. Cada passo em direção à calçada onde havia visto Clara parecia caminhar para trás no tempo, atravessando camadas de memórias que havia enterrado sob anos de trabalho obsessivo e sucesso material. Campinas, 1995. Ele era Rafael Moreira, contador de 23 anos em uma empresa mediana de produtos químicos, com um salário modesto e sonhos desproporcionalmente grandes. Ela era Clara Oliveira, professora de educação fundamental em uma escola pública do centro da cidade, com um sorriso que iluminava qualquer sala e uma fé inabalável de que o amor podia conquistar qualquer obstáculo. Haviam se conhecido em um casamento mútuo, onde ele havia passado toda a noite tentando impressioná-la com seus planos de fundar algum dia sua própria empresa. Clara o havia escutado com aquela paciência infinita que tinha para tudo o que considerava importante, fazendo perguntas inteligentes que revelavam uma mente analítica oculta por trás de sua doçura aparente. "E o que você vai vender nessa empresa?" havia perguntado ela, enquanto dançavam um forró lento, suas mãos pequenas descansando nos ombros dele. "Algo que represente o melhor do Brasil", havia respondido Rafael com a arrogância da juventude. "Algo que o mundo precise conhecer." Naquela época, viviam em um apartamento de 2 quartos em um bairro de classe média, onde o barulho dos vizinhos se infiltrava através de paredes finas e a água quente era um luxo ocasional. Mas haviam sido felizes. Clara decorava seu lar com plantas que resgatava de feiras, transformando cada canto em um pequeno jardim. Rafael chegava toda tarde com notícias do mundo corporativo, sonhando em voz alta sobre o dia em que teria seu próprio escritório. Nos fins de semana exploravam os mercados de artesanato de Brotas, onde Clara desenvolveu uma fascinação genuína pelas técnicas tradicionais de cerâmica e rendas. Falava por horas com os artesãos, aprendendo sobre processos que haviam passado de geração em geração. Rafael a observava com uma mistura de amor e impaciência. Ele via oportunidades de negócio onde ela via cultura e tradição. "Olha como trabalham a argila", dizia Clara, seus olhos brilhando de emoção. "Cada peça conta uma história, Rafael. Não é só um produto." "É lindo", respondia ele, embora sua mente já calculasse margens de lucro e mercados potenciais. "Imagina, se pudéssemos levar isso para os Estados Unidos, Clara. A gente pagaria fortunas por autenticidade brasileira."
Ela franzia a testa quando falava assim, mas nunca o contradizia diretamente. Era uma das qualidades que mais havia amado e que mais o havia frustrado. Sua tendência a evitar conflitos, a ceder terreno em vez de lutar por suas próprias ideias. O primeiro grande desacordo havia chegado quando Rafael decidiu investir todos os seus economias, incluindo o dinheiro que haviam estado guardando para a entrada de uma casa, em um sócio que prometia abrir mercados de exportação. Clara havia expressado suas dúvidas com sua gentileza característica. Você não acha que é risco demais de uma vez, amor? Poderíamos começar menor, mais seguro. O sucesso exige riscos grandes, Clara, havia respondido ele, usando aquele tom condescendente que adotava quando acreditava que ela não entendia de negócios. Não se constrói um império jogando seguro. Eu não preciso de um império, havia murmurado ela. Só preciso que a gente seja feliz. Mas Rafael já havia assinado os contratos. Havia comprometido seu futuro financeiro a uma visão que não admitia dúvidas nem meias medidas. O sócio acabou sendo um vigarista que desapareceu com seu dinheiro inicial, mas não antes de ter ensinado a Rafael os contatos e processos que precisava para continuar sozinho. Os 2 anos seguintes haviam sido uma montanha-russa de sucessos pequenos e fracassos devastadores. Rafael trabalhava 18 horas por dia, viajando constantemente entre Campinas e a fronteira sul, estabelecendo relações com compradores argentinos. Clara mantinha seu trabalho como professora, mas cada vez mais seu salário se convertia na única entrada estável da casa. Você está mudando, Rafael, havia dito ela uma noite, depois de que ele chegasse às 2 da madrugada de outra viagem de negócios. Você não é mais o homem de quem me apaixonei. Estou me tornando o homem que sempre quis ser, havia respondido ele, cansado demais para registrar a dor em sua voz. E a mulher que eu queria ser? E o futuro que queríamos construir juntos? Mas Rafael já não tinha tempo para essas conversas. Sua empresa de exportação de artesanato finalmente havia encontrado seu nicho. Os compradores estrangeiros não podiam obter produtos brasileiros autênticos suficientes. E ele se havia tornado a ponte entre 2 mundos. Todo mês faturava mais que o anterior. Cada sucesso o convencia de que havia tomado as decisões corretas. Clara começou a passar as tardes em cursos de extensão universitária, estudando história da arte e antropologia cultural. Dizia que queria entender melhor as raízes dos artesanatos que Rafael comercializava. Mas ele suspeitava que era sua maneira de preencher o vazio que sua obsessão laboral havia criado em seu casamento. Você deveria estar orgulhosa, havia dito ele uma noite, mostrando-lhe um cheque particularmente grande. Em 2 anos mais, poderemos comprar aquela casa que você queria, e a do lado também. Eu não preciso de 2 casas, Rafael, havia respondido Clara com uma tristeza que ele havia escolhido não ver. Preciso de um marido. A briga final havia chegado em 2001, quando Rafael anunciou que ia se expandir para a Europa e precisava investir até o último real que tinham em estabelecer escritórios em Lisboa. Clara havia posto o pé no chão pela primeira vez em seu casamento. Não, Rafael, já não. Sacrificamos o suficiente pelo seu sonho. É nosso sonho, Clara. Era o seu sonho. Eu só queria uma vida tranquila com você. A mediocridade não é tranquilidade, Clara. É morte lenta. Essas haviam sido as últimas palavras cruéis que disseram antes de que ela arrumasse suas coisas em 2 malas e fosse morar com sua irmã. Os papéis do divórcio chegaram 6 meses depois, junto com uma nota que ele havia guardado durante 15 anos, mas nunca tivera a coragem de reler. Agora, parado na Avenida Paulista, vendo aquela mulher na calçada que podia ou não ser Clara, Rafael se perguntou pela primeira vez se o preço do sucesso havia sido alto demais.
Seu império de exportações havia crescido além de seus sonhos mais ambiciosos, mas o homem que o havia construído se sentia como um estranho em sua própria vida. Rafael se aproximou devagar, cada passo ecoando no pavimento como o tic-tac de um relógio que marcasse o fim de uma era. A mulher mantinha a cabeça ligeiramente inclinada para baixo, mas quando ouviu seus passos pararem à frente dela, ergueu o olhar com aquela dignidade particular de quem aprendeu a sobreviver sem renunciar à humanidade. Era Clara. Não havia dúvida possível. Os anos haviam talhado linhas finas ao redor de seus olhos verdes, e seu cabelo, que outrora fora preto como azeviche, agora mostrava fios prateados que emolduravam um rosto mais magro, mas ainda bonito. No entanto, o que mais o impactou não foram as mudanças físicas, mas uma quietude que emanava dela. Era como se tivesse encontrado uma forma de paz que ele, com toda sua riqueza, nunca havia alcançado. Clara, disse seu nome como se fosse uma oração, uma palavra sagrada que não havia pronunciado em voz alta durante anos. Ela piscou devagar, processando não só sua presença, mas a transformação radical do jovem contador que havia conhecido no homem impecavelmente vestido que tinha à frente dela. Rafael. Sua voz era mais rouca do que ele lembrava, curtida pelo tempo e talvez por gritar em salas barulhentas durante décadas. Não esperava, nunca pensei que... Ficaram em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. Os sons da cidade, buzinas, conversas, o rugido constante do trânsito pareciam se dissipar até se tornar um murmúrio distante. Era como se o universo tivesse criado uma bolha de tempo suspenso ao redor deles. O que você está fazendo aqui? A pergunta saiu de seus lábios antes de que pudesse considerar se era apropriada, se tinha direito a fazer perguntas depois de 15 anos de ausência. Clara olhou para o pequeno cartaz à frente dela, onde havia escrito com letra cuidadosa: professora aposentada, qualquer ajuda é abençoada. Não havia vergonha em sua postura, só uma aceitação factual das circunstâncias. A vida, respondeu simplesmente. E você? Suponho que o negócio deu certo. A observação não tinha sarcasmo, só uma curiosidade genuína misturada com algo que poderia ser orgulho. Apesar de tudo o que havia passado entre eles, uma parte de Clara sempre havia acreditado nos sonhos de Rafael, mesmo quando decidira que não podia mais fazer parte deles. Sim, admitiu ele, sentindo-se estranhamente envergonhado por seu sucesso. Mas, Clara, o que aconteceu? Como... Ela ergueu uma mão para detê-lo, o mesmo gesto gracioso que havia usado tantas vezes quando ele falava rápido, demais quando seu entusiasmo o levava a interromper. Temos que fazer isso aqui? Agora? Olhou ao redor, consciente dos transeuntes que passavam, alguns jogando moedas no pequeno recipiente ao lado dela, outros fingindo não vê-la. Vem comigo, disse Rafael impulsivamente. Tem uma cafeteria aqui perto. Podemos... Não, Clara interrompeu com firmeza. Não vou a lugar nenhum com você, Rafael. Não sou a mesma mulher que você conheceu. Então me fale aqui, por favor. Clara estudou seu rosto, buscando algo. Talvez sinceridade, talvez a sombra do jovem que havia amado, talvez simplesmente decidindo se valia a pena abrir feridas que havia demorado anos para curar. Ensinava há 22 anos, começou finalmente, sua voz adquirindo o ritmo cadenciado de alguém acostumada a explicar coisas complicadas a mentes jovens. Depois do divórcio, me concentrei completamente no meu trabalho. Cheguei a ser diretora da minha escola. Rafael assentiu, imaginando-a em uma sala de aula, rodeada de crianças que provavelmente a adoravam tanto quanto ele a havia adorado uma vez.
Mas vieram os cortes orçamentários. O governo decidiu que escolas como a minha não eram eficientes. Fecharam 3 de cada 5 escolas públicas na minha zona. Sua voz se manteve neutra, mas Rafael pôde detectar a dor subjacente. Aos 55 anos, descobri que 22 anos de experiência não significavam nada se não havia escolas onde ensinar. E depois? Tentei trabalhar em escolas particulares, mas queriam professoras mais jovens, com diplomas mais recentes. Tentei dar aulas particulares, mas a concorrência deu de ombros. Desenvolvi artrite nas mãos. Escrever no quadro se tornou doloroso e depois impossível. Rafael observou suas mãos agora, notando a leve deformação nos nós dos dedos que falava de anos de dor constante. Os economias se foram em tratamentos médicos. Depois se foi a pequena herança que minha mãe deixou. Clara falava como se estivesse recitando uma lista de compras, sem autocompaixão. Perdi o apartamento há 6 meses. Clara, Rafael começou, mas parou. O que poderia dizer? Que sentia muito, que se tivesse sabido... Mas a verdade era que nunca havia tentado descobrir o que havia sido dela depois do divórcio. Não preciso da sua pena, Rafael. Sua voz se endureceu ligeiramente. E definitivamente não preciso da sua caridade. Então, o que você precisa? A pergunta os surpreendeu a ambos por sua direta simplicidade. Clara o olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando não só suas palavras, mas o homem que as havia pronunciado. Um emprego, disse finalmente. Uma oportunidade de usar o que sei, o que aprendi, uma chance de contribuir em vez de só sobreviver. Rafael sentiu como se algo tivesse se conectado em seu cérebro, uma daquelas faíscas de inspiração que costumavam levá-lo às suas melhores decisões de negócios. Mas dessa vez não se tratava de números ou mercados. Tratava-se de algo mais profundo. Tenho uma proposta para você, disse, as palavras saindo antes de que tivesse terminado de formar a ideia completamente. Mas não aqui, e não como caridade. Clara ergueu uma sobrancelha, o mesmo gesto cético que havia usado quando ele chegava em casa com seus planos mais malucos. Me escute primeiro, continuou Rafael. Minha empresa está lançando um programa educacional. Vamos ensinar técnicas artesanais tradicionais a comunidades rurais, criar cooperativas sustentáveis. Preciso de alguém com experiência em educação, alguém que entenda a cultura brasileira não como produto, mas como patrimônio. Clara guardou silêncio, mas Rafael pôde ver que estava processando a proposta, calculando possibilidades. Por que eu? Perguntou finalmente. Porque você é a única pessoa que conheço que sempre viu o que eu era cego demais para ver, respondeu com uma honestidade que o surpreendeu. Porque talvez seja a hora de eu fazer algo com tudo isso que realmente importe. O semáforo onde tudo havia começado mudou de novo para vermelho, como se o destino quisesse dar-lhes tempo para tomar uma decisão que mudaria ambas as vidas mais uma vez. Clara estudou o rosto de Rafael, como se fosse um texto complexo que precisasse decifrar palavra por palavra. Havia aprendido, durante seus anos como educadora, a ler nas entrelinhas, a detectar as motivações ocultas por trás de propostas aparentemente generosas. Políticos demais haviam chegado à sua escola com promessas vazias, programas governamentais demais haviam sido cancelados depois das fotos promocionais. Um programa educacional? Repetiu devagar, provando as palavras como se fosse a primeira vez que as ouvia. E exatamente que tipo de educação você está pensando em impartir? Rafael se deu conta de que havia subestimado a mulher à sua frente. A Clara de sua juventude havia sido doce e complacente. Esta versão era mais afiada, mais cautelosa.
Os anos de luta haviam forjado nela uma inteligência prática que exigia detalhes específicos antes de qualquer compromisso. "Vem comigo ao escritório", propôs ele. "Tenho os documentos, os planos preliminares. Você pode revisar tudo, fazer as perguntas que quiser." "Não", Clara respondeu categoricamente. "Se esta proposta for legítima, você pode explicá-la aqui. Se não pode fazê-lo na calçada, então não é sólida o suficiente para minha consideração." A negativa o desconcertou. Em seu mundo empresarial, as reuniões importantes se realizavam em salas de junta com apresentações de PowerPoint e café servido em porcelana fina. Mas Clara havia estabelecido as regras desse jogo e ele teria que se adaptar. "Tá bom", concedeu, surpreendendo-se pela facilidade com que aceitava seus termos. "O programa se chama Raízes Vivas. A ideia é estabelecer oficinas permanentes em comunidades rurais, onde as técnicas artesanais tradicionais estão desaparecendo." Clara inclinou a cabeça, genuinamente interessada pela primeira vez desde que a conversa começara. "Em vez de comprar produtos acabados dos artesãos locais", continuou Rafael, "queremos ensinar essas técnicas a jovens e adultos da comunidade. Criar cooperativas autossustentáveis que preservem o conhecimento tradicional enquanto geram renda estável." "E qual seria meu papel especificamente?" "Coordenadora educacional, projetar os currículos, capacitar os instrutores locais, estabelecer métodos de avaliação que respeitem tanto a tradição quanto a efetividade moderna." Rafael fez uma pausa, formulando cuidadosamente suas próximas palavras. "Também precisamos de alguém que possa atuar como ponte cultural, alguém que entenda que estamos falando de conhecimento ancestral, não de produtos para turistas." Pela primeira vez desde o reencontro, Clara sorriu. Não o sorriso amplo e radiante de sua juventude, mas algo mais sutil e considerado. "Interessante", murmurou. "E por que agora? Sua empresa tem funcionado por anos sem esse tipo de programas sociais." A pergunta foi direta ao coração do assunto, e Rafael se viu buscando uma resposta que fosse tanto honesta quanto convincente. "Porque me dei conta de que temos estado extraindo cultura sem devolver nada", admitiu. "Temos convertido tradições milenares em produtos de consumo para mercados estrangeiros, mas o que fizemos pelas comunidades que criaram essa riqueza cultural?" Clara assentiu devagar. Era exatamente o tipo de análise crítica que ela havia estado fazendo por anos, mas que nunca tivera a plataforma ou os recursos para implementar. Quanto tempo duraria o programa piloto? 6 meses inicialmente. 3 comunidades em diferentes estados: Bahia, Amazonas e Minas Gerais. Se funcionar, expande nacionalmente. E o orçamento? Ilimitado para a fase piloto. Se realmente pudermos demonstrar impacto sustentável, estou disposto a investir o que for necessário. Clara franziu a testa. Em sua experiência, promessas de orçamentos ilimitados geralmente significavam que alguém não havia feito seus cálculos apropriadamente, o que inevitavelmente levava a cortes quando as realidades financeiras se tornavam evidentes. "E minha compensação?" Rafael nomeou uma cifra que a fez piscar 2 vezes. Não era só um salário digno, era mais do que ela havia ganhado como diretora de escola, mesmo antes dos cortes. "É demais", disse instintivamente. "É o que vale sua experiência, e o que vale fazer isso corretamente." Clara guardou silêncio por vários minutos, observando o fluxo de pessoas que passavam ao seu lado. Executivos apressados para reuniões importantes, estudantes carregando mochilas pesadas, vendedores ambulantes buscando o próximo cliente, toda aquela energia humana, toda aquela luta diária por sobreviver e prosperar. Quando começaríamos? "Na próxima semana."
Primeiro destino, um povoado chamado São Francisco do Paraguaçu, na Bahia. É famoso por seus entalhes em madeira, mas a técnica tradicional de escultura em pau-brasil está desaparecendo porque os jovens preferem migrar para as cidades. Conheço esse lugar, disse Clara, surpreendendo Rafael. Levei meus alunos em excursão lá uns anos atrás. Os artesãos locais nos explicaram como cada figura tem um significado espiritual específico. Não são só decorações bonitas. Exatamente. Isso é o que precisamos preservar. Não só a técnica, mas o contexto cultural. Clara se pôs de pé devagar, juntando o cartaz e o pequeno recipiente com as moedas que havia recolhido. Seus movimentos eram deliberados, sem pressa, como se estivesse fechando um capítulo de sua vida para abrir outro. Tenho condições, anunciou. Quais você quiser. Primeira, autonomia completa sobre o design educacional. Não quero interferência de marketing ou vendas em como se ensina. Combinado. Segunda, respeito absoluto pelas comunidades locais. Não somos salvadores chegando para civilizar povos ignorantes. Somos colaboradores trabalhando com mestres tradicionais. Claro. Terceira, transparência total no manejo financeiro. Quero ver cada real que entra e cada real que sai. Rafael assentiu, embora internamente se perguntasse se Clara tinha ideia de quão complicada podia se tornar a contabilidade corporativa. E quarta, Clara fez uma pausa, olhando-o diretamente nos olhos pela primeira vez desde que a conversa começara. Isso é estritamente profissional. Não vamos confundir o passado pessoal com o presente empresarial. Entendido completamente. Clara estendeu sua mão para selar o acordo. Quando Rafael a apertou, notou a força de seu aperto, as calosidades que falavam de anos de trabalho manual, a leve deformação da artrite que não havia mencionado como estratégia de negociação, mas simplesmente como fato de sua vida. Preciso de uma semana para arrumar meus assuntos pessoais, disse Clara. Onde nos encontramos na segunda? Te mando um endereço. Você tem telefone? Clara tirou um celular básico, tão diferente do smartphone último modelo que Rafael carregava, como para pertencer a décadas distintas. Perfeito. Trocavam números com a formalidade de dois profissionais estabelecendo uma relação de trabalho. Enquanto Clara se afastava caminhando pela Avenida Paulista, Rafael permaneceu parado junto a seu Mercedes, observando como sua figura se perdia na multidão. Não havia sido o encontro romântico que uma parte secreta dele havia imaginado, nem a reconciliação emocional que os filmes sugeriam que deveria ocorrer. Havia sido algo muito mais real e, surpreendentemente, muito mais promissor. Pela primeira vez em anos, Rafael Moreira tinha um projeto que o emocionava por razões que não tinham nada a ver com lucros ou expansão de mercado. Tinha a oportunidade de fazer algo que importasse realmente e tinha uma sócia que não o deixaria se enganar sobre suas verdadeiras motivações. O voo de São Paulo a Salvador durou apenas 1 hora. Mas para Rafael pareceu uma viagem para um território completamente desconhecido. Não porque não tivesse estado na Bahia antes, havia visitado a região dezenas de vezes em busca de produtos para exportar, mas porque dessa vez viajava com um propósito diferente, acompanhado por uma mulher que havia sido sua esposa e agora era sua sócia, para um projeto que poderia redefinir tudo o que acreditava sobre o sucesso. Clara havia chegado ao aeroporto pontualmente, carregando uma mochila de viagem gasta, mas funcional, e vestindo roupas confortáveis que falavam de alguém preparada para trabalho de campo real, não para sessões fotográficas corporativas. Durante o voo, havia revisado meticulosamente os documentos do projeto, fazendo anotações nas margens com uma letra pequena e precisa. A proposta inicial é ambiciosa demais. Havia comentado enquanto sobrevoavam as montanhas baianas. Quer abranger 5 técnicas diferentes em uma só oficina.
É melhor focar em uma especialidade por comunidade. Rafael havia assentido, descobrindo que desfrutava o processo de ser corrigido por alguém que realmente entendia de educação prática. Em suas reuniões empresariais habituais, raramente alguém questionava suas ideias. Clara não só as questionava, como oferecia alternativas melhores. São Francisco do Paraguaçu os recebeu com o burburinho típico de um povoado que havia aprendido a lidar com turistas sem perder sua identidade. As ruas de paralelepípedos ressoavam com o som de oficinas de marcenaria, onde artesãos trabalhavam peças de pau-brasil à sombra de árvores centenárias. O aroma de madeira fresca se misturava ao cheiro de comida tradicional que emanava de pequenos restaurantes familiares. Dom Avelino nos está esperando, explicou Rafael, enquanto caminhavam para a casa do mestre entalhador, que seria seu contato principal. É a terceira geração de sua família dedicada aos entalhes em madeira. Clara observava tudo com olhos de educadora. Como as crianças do povoado brincavam entre as esculturas de madeira, como os jovens ajudavam nas oficinas familiares, mas com uma atitude que sugeria que preferiam estar em outro lugar, como os turistas tiravam fotos sem realmente entender o que viam. Dom Avelino resultou ser um homem de 60 anos, com mãos que pareciam esculpidas da mesma madeira que trabalhava. Sua oficina ocupava o pátio traseiro de sua casa, onde peças em diferentes estágios de criação se alinhavam como um exército fantástico esperando ganhar vida. Senhor Moreira, saudou cordialmente, o senhor comprou muitas das minhas peças ao longo dos anos. E agora queremos aprender a fazer mais que só comprar, interveio Clara, apresentando-se com o respeito que havia desenvolvido durante décadas de trabalho com comunidades. Sou Clara Oliveira, coordenadora educacional do projeto. Dom Avelino a avaliou com o olhar esperto de alguém acostumado a distinguir entre visitantes genuinamente interessados e turistas superficiais. A senhora sabe algo de entalhe? Sou algo de ensino, respondeu Clara honestamente. E estou aqui para aprender com o senhor. A resposta pareceu satisfazer o artesão, que imediatamente os convidou a se sentarem em sua oficina, enquanto demonstrava o processo básico de seleção e preparação da madeira. O pau-brasil deve ser cortado na lua minguante, explicou enquanto suas mãos expertas manejavam um pedaço de madeira aromática. Se o cortam em outra fase lunar, racha quando seca. É conhecimento que aprendi do meu avô, que o aprendeu do dele. Clara tomava notas detalhadas, mas Rafael notou que também prestava atenção a aspectos que ele nunca havia considerado, como Dom Avelino adaptava sua explicação de acordo com a expressão de sua audiência, como usava exemplos concretos para conceitos abstratos, como envolvia as mãos além da mente no processo de aprendizado. Quantos jovens do povoado seguem aprendendo essas técnicas? Perguntou Clara. Dom Avelino suspirou, deixando momentaneamente seu trabalho. Cada vez menos. Meus próprios netos preferem estudar computação. Dizem que o entalhe não dá dinheiro suficiente, que é trabalho do passado. E eles têm razão? Têm razão em que não dá dinheiro rápido, admitiu o artesão. Uma peça boa leva semanas para completar. Os jovens podem ganhar mais em uma fábrica de linha de montagem em 1 mês do que eu ganho entalhando em 3. Rafael e Clara trocaram olhares. Era exatamente o problema que seu programa pretendia abordar, mas ouvi-lo de fonte direta tornava evidente a complexidade do desafio. Mas, continuou Dom Avelino, na linha de montagem você trabalha para outra pessoa, fazendo coisas que não significam nada. Aqui, cada entalhe conta uma história. Cada figura tem um propósito espiritual. É trabalho que alimenta a alma, não só o corpo. Clara assentiu profundamente. Era o tipo de perspectiva que as métricas empresariais não podiam capturar, mas que era essencial para o sucesso de qualquer programa educacional genuíno.
Passaram o resto do dia observando o processo completo. Desde a seleção da madeira até o entalhe básico, desde o lixamento fino até os primeiros traços de pintura. Dom Avelino explicava cada passo com a paciência de um mestre nato, mas também com o pragmatismo de alguém que havia visto projetos de desenvolvimento comunitário demais chegarem com grandes promessas e partirem sem deixar mudanças reais. Quantas pessoas de fora vieram prometendo ajudar a preservar nossas tradições? Perguntou durante a refeição, olhando diretamente para Rafael. Não sei, admitiu Rafael. Provavelmente muitas. E quantas realmente entenderam que preservar tradição não é o mesmo que congelá-la no tempo? A pergunta foi como uma bofetada intelectual. Rafael se deu conta de que havia estado pensando em preservação, como se fosse exibir artefatos em um museu, não como um processo vivo que precisava evoluir para sobreviver. Explique-nos a diferença, pediu Clara. Tradição viva muda com cada geração, mas mantém sua essência, explicou Dom Avelino. Meus entalhes não são idênticos aos do meu avô, mas seguem autênticos. Uso algumas ferramentas modernas, algumas cores que ele não tinha, mas o espírito é o mesmo. E como aplicamos isso a um programa educacional? Ensinando aos jovens que podem ser artesãos modernos sem trair suas raízes, mostrando-lhes que há mercado para trabalho autêntico, mas também é preciso saber comunicar esse valor ao mundo. Clara tomou nota dessa observação. Era evidente que o programa precisaria de componentes que ela não havia antecipado. Não só técnicas de produção, mas também estratégias de comercialização que respeitassem a autenticidade cultural. No final do dia, enquanto retornavam ao hotel no centro de Salvador, Rafael e Clara caminhavam em silêncio, processando tudo o que haviam aprendido. O ar noturno da cidade colonial era fresco e cheio de aromas de comida de feira. No que você está pensando? Perguntou Rafael finalmente. No que este projeto vai ser muito mais complexo do que qualquer um de nós havia imaginado, respondeu Clara. E no que isso não é necessariamente ruim. O que você quer dizer? Quero dizer que se fosse fácil, alguém já teria resolvido. O fato de ser complicado significa que temos a oportunidade de fazer algo realmente significativo. Naquela noite, em quartos separados do mesmo hotel, tanto Rafael quanto Clara ficaram acordados até tarde, cada um planejando desde sua perspectiva particular. Ele desde a viabilidade financeira e logística, ela desde a pedagogia cultural e o impacto comunitário. Sem saber, ambos chegaram à mesma conclusão. Haviam subestimado não só a complexidade do projeto, mas também seu potencial para mudá-los a eles mesmos. A chuva torrencial que assolava Manaus havia transformado as ruas de paralelepípedos em rios improvisados que arrastavam tudo a seu passo. Rafael observava da janela da pequena pousada onde haviam buscado refúgio, enquanto Clara revisava meticulosamente os documentos do segundo destino de sua turnê educacional. Haviam chegado ao Amazonas 3 dias antes para trabalhar com uma cooperativa de tecidos tradicionais, mas o que encontraram foi uma situação que nenhum plano empresarial havia contemplado. Os números não batem, murmurou Clara pela 3ª vez, estendendo sobre a mesa de madeira as faturas e recibos que haviam recolhido durante suas primeiras reuniões com os fornecedores locais. Pedimos materiais para 50 alunos por 1 mês. Cobraram por materiais para 100 alunos por 3 meses. Rafael se aproximou para revisar os documentos. Sua experiência empresarial imediatamente detectando as irregularidades que Clara havia identificado com sua meticulosidade de educadora. É um sobrepreço de 300%, calculou rapidamente. E olha isso. Fio de algodão orgânico de primeira qualidade segundo a fatura, mas o que nos entregaram é sintético de baixa qualidade. Não é só o dinheiro,
disse Clara, com aquela frustração controlada que havia desenvolvido durante anos, lidando com burocracias educacionais corruptas. É que se usarmos esses materiais ruins, as mulheres da cooperativa vão aprender técnicas incorretas. Estamos comprometendo a integridade do programa inteiro. A situação se tornara evidente aquela manhã, quando chegaram à oficina comunitária onde 30 mulheres indígenas os esperavam para começar as aulas de tecelagem tradicional em tear de cintura. Dona Esperança, a mestra tecelã local, havia pegado uma ponta do fio sintético entre seus dedos experts e franzira a testa imediatamente. Esse fio não vai pegar o tingimento natural como deve, havia explicado em seu português cuidadoso, intercalado com frases em ticuna que sua filha adolescente traduzia. As cores vão sair falsas e a textura não vai ter a força tradicional. Rafael havia observado como Clara lidava com a situação com diplomacia que ele nunca teria a paciência de desenvolver. Em vez de explodir contra o fornecedor ou cancelar a oficina, havia improvisado uma aula sobre diferenças entre materiais naturais e sintéticos, convertendo a fraude em uma oportunidade educativa sobre autenticidade cultural. "O que você propõe que façamos?", perguntou Rafael, reconhecendo que seu instinto empresarial de confronto direto não era a estratégia apropriada nesse contexto. "Temos 3 opções", respondeu Clara, organizando seus pensamentos com a clareza de uma diretora de escola acostumada a resolver crises. Primeira, denunciamos o fornecedor e exigimos reembolso completo, o que provavelmente resultará em um processo legal longo que paralisa o programa por meses. Não, é opção. Precisamos que este piloto funcione para justificar a expansão. Segunda, absorvemos as perdas, compramos materiais corretos de outra fonte e continuamos como se nada tivesse acontecido. Viável financeiramente, mas que mensagem envia isso à comunidade local? Clara assentiu, contente de que Rafael estivesse pensando além das implicações puramente econômicas. Exato. Ensinaríamos que os forasteiros ricos podem resolver qualquer problema com dinheiro, o que não é educativo nem sustentável. E a terceira opção, a mais complicada, mas potencialmente a mais valiosa. Convertemos esta crise em parte do programa educativo. Ensinamos às participantes não só técnicas de tecelagem, mas também habilidades para avaliar fornecedores, negociar preços justos e organizar compras cooperativas que as protejam de fraudes futuras. Rafael considerou a proposta, sentindo como sua mente empresarial lutava com sua nova compreensão dos objetivos educacionais do projeto. Isso significa estender o programa além de artesanatos para a administração de negócios comunitários. Exatamente. E significa que nós também temos que aprender sobre organização cooperativa, não só ensinar o que já sabemos. A conversa foi interrompida por batidas suaves na porta. Rafael abriu para encontrar Marisa, a jovem ticuna que servia como tradutora e intérprete cultural do projeto, encharcada pela chuva, mas sorrindo com aquela alegria genuína que havia caracterizado toda a comunidade, apesar de suas dificuldades econômicas. Dom Rafael, Dona Clara, saudou respeitosamente. Minha mãe diz que a chuva vai continuar por 2 dias mais, mas que vocês podem ficar em nossa casa se quiserem. Diz que é melhor falar de problemas importantes em casa de família que em hotel de turistas. Clara e Rafael trocaram olhares. O convite representava um nível de confiança que não haviam esperado desenvolver tão rapidamente, mas também uma responsabilidade cultural que nenhum dos dois estava seguro de manejar apropriadamente. Diga à sua mãe que é muito generosa, respondeu Clara cuidadosamente. Mas não seria uma imposição. Não queremos criar gastos adicionais para a sua família. Marisa traduziu a resposta para o ticuna para uma mulher mais velha que havia permanecido discretamente no corredor.
A conversa entre mãe e filha durou vários minutos, com gestos animados e tons que sugeriam uma discussão familiar normal sobre hospitalidade. Minha mãe diz que vocês não são turistas normais, traduziu finalmente Marisa. Diz que vieram para aprender, não só para tirar fotos. Diz que pessoas assim são sempre bem-vindas em casa ticuna. E o que ela opina sobre o problema com os materiais? Perguntou Rafael, curioso sobre a perspectiva comunitária. Outra conversa rápida em ticuna, depois da qual Marisa sorriu com algo que parecia travessura. Minha mãe diz que o Sr. Gonçalves, o fornecedor, faz o mesmo com todos os projetos de governo que chegam aqui. Diz que ela e as outras mulheres já sabiam que ia acontecer, mas queriam ver se vocês eram diferentes ou iguais aos outros. Clara se endireitou em sua cadeira, entendendo imediatamente as implicações. Foi um teste? Não exatamente um teste, explicou Marisa, mas minha mãe diz que muitas pessoas chegam aqui prometendo ajudar, mas vão embora assim que encontram o primeiro problema. Diz que queria ver se vocês iam culpar a comunidade pelos problemas ou se iam buscar soluções juntos. Rafael sentiu uma mistura de admiração e humildade. Durante toda a sua carreira empresarial, havia estado acostumado a ser ele quem avaliava os outros, funcionários, sócios, fornecedores. Nunca havia considerado que as comunidades com as quais trabalhava também o estavam avaliando a ele. E qual é o veredicto? Perguntou Clara com curiosidade genuína. Marisa consultou novamente com sua mãe antes de responder. Minha mãe diz que vocês passaram a primeira parte do teste porque não se irritaram conosco quando descobriram o problema. Mas diz que a parte mais importante do teste vem agora. Vão resolver este problema sozinhos ou vão resolvê-lo conosco? Naquela tarde, sentados na cozinha da família de Marisa, enquanto a chuva batia no telhado de zinco, Rafael e Clara participaram de sua primeira reunião comunitária real. 6 mulheres da cooperativa têxtil haviam chegado para discutir não só o problema imediato dos materiais, mas também as dinâmicas de poder que o haviam causado. O Sr. Gonçalves faz isso porque sabe que os projetos de fora nunca duram mais de uns meses, explicou Dona Esperança com a paciência de alguém acostumada a educar pessoas bem-intencionadas, mas ingênuas. Sabe que pode tirar vantagem porque nós não vamos estar aqui quando vocês forem embora. E como podemos mudar isso? Perguntou Clara. Ensinando-nos a fazer o que vocês fazem, respondeu outra das mulheres. Não só tecelagem, mas também como negociar, como avaliar qualidade, como nos organizarmos para ter poder de compra. Rafael se deu conta de que estavam descrevendo exatamente o que Clara havia proposto como a terceira opção, mas desde uma perspectiva comunitária que ele não havia antecipado. Vocês estariam dispostas a que o programa durasse mais tempo, mas incluísse esses componentes adicionais? Perguntou. A resposta foi um coro de acenos entusiásticos. Naquela noite, enquanto a chuva finalmente amainava, Rafael e Clara se sentaram na pequena varanda da casa familiar, planejando modificações ao programa que o converteriam em algo completamente diferente do que haviam concebido originalmente. Estamos inventando isso na marcha, observou Rafael. Estamos aprendendo na marcha, corrigiu Clara. É diferente. E pela primeira vez desde que haviam começado o projeto, Rafael entendeu completamente o que ela queria dizer. O mercado de Diamantina fervilhava de atividade matutina quando Rafael e Clara chegaram para sua terceira e última parada do programa piloto. Depois das experiências transformadoras na Bahia e no Amazonas, ambos haviam desenvolvido uma rotina de trabalho que fluía com naturalidade surpreendente. Ela se focava nos aspectos educacionais e culturais. Ele lidava com a logística e os recursos, e juntos tomavam todas as decisões importantes.
mas Minas Gerais os esperava com uma surpresa que nenhum havia antecipado. Clara Oliveira? Uma voz feminina os deteve, enquanto caminhavam para a oficina de cerâmica, onde trabalhariam com artesãs do Vale do Jequitinhonha. É realmente você? Clara se virou para encontrar uma mulher de sua idade, cabelo completamente grisalho recolhido em uma trança, vestida com o vestido tradicional mineiro, mas carregando um tablet eletrônico moderno. Luísa! A voz de Clara se encheu de alegria genuína. O que você está fazendo aqui? Moro aqui agora. Tenho trabalhado com cooperativas de mulheres artesãs há 5 anos. Luísa olhou para Rafael com curiosidade evidente. E você o que faz em Minas? Clara hesitou um momento antes de responder, como se estivesse decidindo como explicar sua situação atual. Estou coordenando um programa educacional para preservar técnicas artesanais tradicionais. Este é Rafael Moreira, o diretor do projeto. Muito prazer. Luísa estendeu sua mão a Rafael, mas sua expressão sugeria que estava processando informação adicional. Moreira não será o mesmo Moreira de... Sim, interrompeu Clara rapidamente. É complicado. Imagino que sim. Luísa sorriu com aquela cumplicidade que só desenvolvem amigas que compartilharam confidências por anos. Vocês têm tempo para um café? Adoraria ouvir essa história. 1 hora depois, sentados em uma varanda com vista para o rio de Diamantina, Rafael ouviu pela primeira vez uma perspectiva externa sobre seu casamento fracassado. Luísa havia sido a melhor amiga de Clara na universidade, testemunha de seu namoro e confidente durante os anos difíceis do divórcio. Clara me ligava, chorando toda vez que você chegava atrasado de suas viagens de negócios, contou Luísa sem malícia, simplesmente estabelecendo fatos. Dizia que se sentia como viúva de um marido vivo. Rafael absorveu a informação sem se defender, reconhecendo que provavelmente era verdade. Mas também me contou sobre seus sonhos, continuou Luísa. Sobre como você queria levar a cultura brasileira para o mundo inteiro. Era lindo, só que eu queria levá-lo comigo, terminou Clara suavemente. E ele queria te levar carregando, não caminhando ao seu lado, acrescentou Luísa com a honestidade direta de amigas de décadas. O comentário pairou no ar como uma revelação que explicava muito sobre por que seu casamento havia fracassado e por que sua colaboração atual funcionava tão bem. E agora? Perguntou Luísa. O que está acontecendo realmente entre vocês? Clara e Rafael trocaram um olhar que carregava o peso de 2 meses trabalhando juntos, dormindo em hotéis modestos, resolvendo crises comunitárias e redescobrindo gradualmente quem eram como indivíduos. Estamos aprendendo a ser sócios, respondeu Clara cuidadosamente. Em todos os sentidos, acrescentou Rafael, surpreendendo-se pela honestidade. Luísa estudou ambos os rostos com a perspicácia de alguém treinada em ler dinâmicas interpessoais complexas. Clara, lembra o que você me disse no dia que assinou o divórcio? Que não me envolveria mais com um homem que me visse como acessório de seus sonhos, em vez de arquiteta de sonhos próprios. Exato. E você, Rafael? O que aprendeu sobre trabalhar com Clara agora? Rafael considerou a pergunta seriamente. Os últimos meses lhe haviam mostrado facetas de Clara que nunca conhecera durante seu casamento. Sua capacidade de liderança, sua intuição para resolver conflitos culturais, sua habilidade para transformar crises em oportunidades educativas. Aprendi que sou um empresário melhor quando tenho uma sócia que me desafia intelectualmente, admitiu. E que os melhores projetos são os que se constroem com alguém, não para alguém. Luísa assentiu com satisfação, como uma mestra que vê seus alunos finalmente entenderem um conceito difícil. Então, talvez este projeto não seja só sobre preservar tradições artesanais, observou. Talvez
Também seja sobre redescobrir tradições de respeito mútuo. Naquela tarde, trabalhando com as ceramistas do vale, Rafael notou algo diferente em como ele e Clara colaboravam. As conversas que havia escutado aquela manhã haviam criado uma nova consciência sobre suas dinâmicas interpessoais, uma compreensão mais clara de erros passados e possibilidades futuras. Quando Clara explicava técnicas de ensino às artesãs locais, Rafael a observava com admiração genuína em vez de impaciência empresarial. Quando ele negociava recursos com fornecedores locais, Clara contribuía sugestões estratégicas em vez de simplesmente seguir sua liderança. "Sabe o quê?", disse Clara enquanto caminhavam de volta ao hotel naquela noite, o rio refletindo as luzes do povoado como um espelho líquido. "Acho que estamos finalmente trabalhando juntos em vez de só trabalhar perto." "E como se sente isso?" Clara sorriu, o primeiro sorriso completamente relaxado que Rafael havia visto desde o reencontro. "Se sente como algo que poderíamos continuar fazendo por muito tempo." Clara estava organizando os documentos finais do programa piloto em seu quarto de hotel quando a pasta Manila escorregou de suas mãos, espalhando papéis pelo chão. Ao se abaixar para recolhê-los, notou que alguns documentos haviam caído debaixo da mala de Rafael, que havia deixado aberta enquanto tomava banho. Enquanto reunia as folhas dispersas, seus dedos tocaram algo que não pertencia aos arquivos do projeto. Um envelope amarelado com seu nome escrito em uma caligrafia que reconheceu imediatamente. Com o coração acelerado, continuou procurando e encontrou outros envelopes similares, todos dirigidos a ela, todos sem abrir. Quando Rafael saiu do banheiro, encontrou Clara, sentada na cama, com 5 envelopes espalhados à frente dela e uma expressão que não conseguia interpretar. "Pode me explicar o que é isso?" Sua voz era cuidadosamente controlada, mas Rafael podia detectar a tempestade emocional subjacente. Ele ficou paralisado, reconhecendo imediatamente os envelopes que havia carregado por anos como talismãs de um arrependimento que nunca soubera como expressar. "Clara, Eles estão datados", interrompeu ela, revisando cada envelope. "Este é de 6 meses depois do divórcio, este de 1 ano depois, este de 2 anos depois." Sua voz se quebrou ligeiramente. "Rafael, por que você tem cartas dirigidas a mim que nunca enviei? Porque as escrevi, mas nunca tive a coragem de enviá-las." Sentou-se cuidadosamente na cadeira da escrivaninha, mantendo distância física enquanto buscava palavras para uma explicação que havia ensaiado mentalmente milhares de vezes, mas nunca verbalizara. "Posso lê-las?" A pergunta o aterrorizou mais que qualquer negociação empresarial que tivesse enfrentado. Essas cartas continham uma vulnerabilidade que havia guardado celosamente. Pensamentos e sentimentos que havia escrito em momentos de solidão absoluta, quando o sucesso material não havia preenchido o vazio que ela deixara. "Você não precisa me pedir permissão", respondeu finalmente. "Estão dirigidas a você." Clara abriu a primeira carta com mãos trêmulas. Era de outubro de 2001, 3 meses depois de que ela se mudasse com sua irmã. "Querida Clara", leu em voz alta, "tentei escrever esta carta 50 vezes. Toda vez que começo, me dou conta de que não tenho direito a pedir perdão, até entender completamente o que fiz de errado." Continuou lendo em silêncio, sua expressão mudando gradualmente de confusão para surpresa, de dor para algo que poderia ser compreensão. Rafael observava cada microexpressão, lembrando exatamente o que havia escrito em cada parágrafo, porque havia relido essas cartas centenas de vezes. A segunda carta era mais longa, datada em seu primeiro aniversário de divórcio. "Hoje se completa 1 ano desde que assinamos os papéis. Minha empresa faturou mais este mês do que em todo o nosso último ano de casamento. Mas quando cheguei em casa para celebrar, me dei conta de que não tenho com quem compartilhar o sucesso.
não porque não tenha gente ao redor, mas porque a única pessoa cuja opinião realmente me importa é a que mais machuquei. A terceira carta continha uma confissão que Clara não esperava. Contratei um detetive particular para saber como você estava. Sei que conseguiu o posto de subdiretora na Escola Municipal de Ensino Fundamental. Sei que está fazendo aulas de antropologia aos sábados. Sei que não se casou de novo. Cancelei o detetive porque me dei conta de que te espionar não era amor, era obsessão. Se realmente te amei alguma vez, tenho que te deixar livre para ser feliz sem mim. Clara ergueu o olhar das cartas com lágrimas nos olhos. Por que nunca as enviou? Porque toda vez que terminava de escrever uma, me dava conta de que estava pedindo perdão para me sentir melhor, não para te ajudar. E isso era egoísta também. E por que as conservou? Rafael se levantou e caminhou para a janela, observando o rio de Diamantina que se estendia como um espelho escuro sob a lua. Porque eram a evidência de que uma vez fui capaz de entender o que havia perdido. Nos dias em que o sucesso me fazia sentir que havia tomado todas as decisões corretas, as relia para me lembrar que algumas coisas não têm preço. Clara abriu a quarta carta, a mais recente, datada apenas 2 anos atrás. Clara, hoje completei 48 anos. Minha mãe fez um jantar, convidou toda a família, estendida, mas eu fui embora cedo porque não suportava que todos evitassem mencionar por que estava sozinho. Cheguei em casa e comecei a calcular. Tenho sucesso nos negócios há 15 anos, mas fui feliz por 15 anos. A resposta me assustou tanto que decidi te escrever mais uma vez, embora continue sem enviar a carta. A quinta carta era diferente, mais curta, mais direta, datada apenas 1 ano antes do reencontro. Clara, se algum dia o destino nos colocar de novo no mesmo caminho, espero ter aprendido o suficiente sobre mim mesmo para não repetir os mesmos erros. Espero ser um corajoso o suficiente para me desculpar corretamente. E espero ser sábio o suficiente para entender que o amor real não é posse, mas colaboração. Clara dobrou a última carta devagar, suas mãos já não tremendo. Rafael. Sim? Essas cartas mostram um homem que eu não conheci durante nosso casamento. Porque esse homem não existia durante nosso casamento. Precisei te perder para encontrá-lo. Clara se levantou e caminhou para ele, detendo-se a uma distância que não era nem íntima, nem completamente formal. E o que fazemos agora com esta informação? Não sei, admitiu Rafael honestamente. Pela primeira vez na minha vida, não tenho um plano de negócios para uma situação pessoal. Clara sorriu, apesar das lágrimas. Talvez esse seja exatamente o lugar certo para começar. De volta a São Paulo, Rafael convocou uma reunião extraordinária de sua diretoria executiva. Era a primeira vez em anos que havia pedido tempo de agenda para um projeto que não prometia ganhos imediatos, e os rostos ao redor da mesa de mogno refletiam uma mistura de curiosidade e ceticismo empresarial. Clara havia insistido em estar presente, não como observadora, mas como apresentadora principal do relatório final do programa piloto. Durante os últimos 3 dias, haviam trabalhado juntos, preparando uma proposta que transformaria seu experimento de 6 meses em uma fundação permanente. Senhores, começou Rafael, quero apresentar os resultados de Raízes Vivas e uma proposta que poderia redefinir o impacto social de nossa empresa. Clara se levantou com a confiança de alguém que havia passado décadas apresentando relatórios escolares a pais de famílias céticos e funcionários governamentais desinteressados. Durante 6 meses, trabalhamos diretamente com 3 comunidades artesanais. Explicou enquanto projetava fotografias das oficinas. Não só ensinamos técnicas tradicionais, mas criamos sistemas educacionais sustentáveis que geram renda real para as famílias participantes.
As fotografias mostravam transformações evidentes. Jovens trabalhando junto a artesãos mais velhos, produtos acabados de qualidade exportável e algo menos tangível, mas igualmente importante. Sorrisos genuínos de pessoas que haviam redescoberto o valor de seus conhecimentos ancestrais. Os números, continuou Clara, são convincentes tanto social quanto financeiramente. A renda média familiar nas 3 comunidades aumentou 60%. A migração juvenil para as cidades diminuiu 30%. E a qualidade dos produtos melhorou consideravelmente. Carlos Henrique, o diretor financeiro e sócio mais conservador de Rafael, ergueu a mão. Muito impressionante. Mas qual é o custo total do programa? E como se financia de forma permanente? Rafael tomou a palavra, sentindo a familiaridade de terreno empresarial conhecido, mas com uma perspectiva completamente nova. Estou propondo criar uma fundação independente com um capital inicial de $5 milhões do meu patrimônio pessoal. O silêncio que se seguiu foi total. Em 15 anos de diretorias executivas, Rafael nunca havia proposto um investimento sem retorno financeiro direto. 5 milhões? Repetiu Henrique. Para que exatamente? Para que Clara dirija uma fundação que expanda este modelo a 50 comunidades artesanais em 5 anos, respondeu Rafael sem hesitar, com autonomia operacional completa e orçamento garantido. Clara sentiu uma mistura de gratidão e responsabilidade avassaladora. A cifra representava mais recursos do que havia manejado em toda a sua carreira educacional, mas também confiança em suas capacidades que ninguém lhe havia demonstrado jamais. É um investimento considerável, observou Maria Helena Silva, a diretora de marketing. Que garantias temos de impacto mensurável? Clara havia antecipado essa pergunta e tinha respostas preparadas com a meticulosidade de uma educadora experiente. Estabelecemos métricas claras, respondeu. Aumento de renda familiar, preservação de técnicas tradicionais, redução de migração forçada e criação de cooperativas autossustentáveis. Relatórios trimestrais com avaliação de impacto independente. E o modelo de negócio da fundação? Perguntou Henrique, ainda cético. Os primeiros 3 anos serão completamente subvencionados, explicou Rafael. A partir do 4º ano, as cooperativas que criamos começarão a gerar renda suficiente para financiar a expansão do programa. Não é caridade, é investimento em desenvolvimento econômico rural sustentável. Mas por que agora? Perguntou outro dos diretores. A empresa está em seu melhor momento financeiro. Por que arriscar recursos em um projeto social? Rafael trocou um olhar com Clara antes de responder. Era a pergunta que havia estado esperando, a que requeria honestidade sobre motivações que iam além de números e projeções. Porque me dei conta de que temos estado extraindo valor cultural durante 15 anos, sem devolver nada às comunidades que criam esse valor, respondeu. É hora de que nosso sucesso financeiro gere impacto social real. E porque, acrescentou Clara, temos a oportunidade de demonstrar que os negócios responsáveis não são só rentáveis, mas necessários para um futuro sustentável. A discussão que se seguiu durou 2 horas. Perguntas sobre implementação, preocupações sobre retorno de investimento, dúvidas sobre a viabilidade a longo prazo. Mas, gradualmente, a proposta ganhou ímpeto conforme os diretores começaram a entender não só os benefícios sociais, mas também as vantagens competitivas de associar a empresa a impacto cultural positivo. No final, a votação foi unânime. Aprovação para criar a Fundação Raízes Vivas, com Clara Oliveira como diretora executiva e $5 milhões em financiamento inicial. Naquela noite, celebrando em um restaurante modesto do centro histórico, uma escolha consciente depois de meses de refeições em mercados rurais, Clara e Rafael refletiram sobre a magnitude do que haviam alcançado.
Você se dá conta do que acabamos de fazer? Perguntou Clara. Convertemos um reencontro casual no semáforo em uma fundação de 5 milhões de dólares. Convertemos 15 anos de arrependimento em uma oportunidade de fazer algo que realmente importe, corrigiu Rafael. Clara ergueu sua taça de vinho modesto, olhando diretamente nos olhos do homem que havia sido seu marido, depois sua perdição, e agora era seu sócio no projeto mais importante de ambas as vidas. Pelas segundas oportunidades, brindou, pelas segundas oportunidades que, na realidade, são primeiras oportunidades de fazer as coisas corretamente, respondeu Rafael. E pela primeira vez em 15 anos, ambos acreditavam completamente no futuro que estavam construindo juntos. A resistência chegou de onde Rafael menos esperava, sua própria equipe diretiva. 3 semanas depois da aprovação unânime da fundação, Carlos Henrique solicitou uma reunião privada que se tornou uma confrontação sobre o futuro da empresa. Os acionistas minoritários estão nervosos, anunciou Henrique sem preâmbulos, estendendo uma pasta cheia de e-mails e documentos legais. 5 milhões de dólares é uma quantia que afeta dividendos. Alguns estão considerando vender suas participações. Rafael revisou os documentos com crescente frustração. Havia subestimado quanto sua decisão desafiaria a cultura puramente lucrativa que havia cultivado por anos. "E o que você propõe?" perguntou, embora já soubesse a resposta. "Adiar a fundação ou reduzir significativamente o orçamento inicial. Digamos 500 mil dólares em vez de 5 milhões. Isso converteria o projeto em um exercício de relações públicas superficial, não em um programa de impacto real. Mas manteria os investidores contentes." Rafael fechou a pasta bruscamente. Pela primeira vez em sua carreira empresarial, encontrava-se em desacordo fundamental com a lógica puramente financeira que havia guiado todas suas decisões anteriores. "Convoco uma reunião com todos os acionistas para esta tarde. É hora de fazermos uma decisão definitiva sobre que tipo de empresa queremos ser." Clara recebeu a notícia enquanto coordenava a logística para os primeiros 5 talheres da fundação. Sua reação inicial foi pragmática. Haviam antecipado resistência e tinham planos de contingência. "Quão ruim é?" perguntou durante uma ligação telefônica tensa. "Suficientemente ruim para que tenhamos que defender todo o projeto desde zero", admitiu Rafael. "E se os acionistas votarem contra? Então, compro suas participações e reestruturo a empresa completamente." A declaração surpreendeu Clara por sua determinação absoluta. O Rafael que havia conhecido durante seu casamento teria buscado compromissos que mantivessem todos satisfeitos. Este Rafael estava disposto a arriscar seu império empresarial por princípios que havia desenvolvido recentemente. A reunião de acionistas aquela tarde foi tensa desde o primeiro momento. 12 pessoas ao redor de uma mesa, cada uma calculando o impacto financeiro de apoiar ou rejeitar a fundação. "Senhor Moreira", começou Andréa Vasconcelos, representante do Fundo de Investimento Maior, "entendemos suas motivações filantrópicas, mas nossos investidores esperam retornos competitivos. Programas sociais generosos são admiráveis, mas são financeiramente responsáveis." Rafael se levantou, caminhando para a janela que oferecia vista panorâmica de Vila Olímpia. Durante anos, havia olhado aquele horizonte urbano como símbolo de seu sucesso. Agora, o via como símbolo de uma perspectiva limitada que precisava expandir. "Durante 15 anos, maximizei ganhos sem considerar impacto social", respondeu virando-se para o grupo. "Temos sido bem-sucedidos financeiramente, mas irrelevantes culturalmente." "O sucesso financeiro é exatamente o que esperamos de você", interveio outro acionista. "E o que acontece quando esse sucesso se constrói extraindo valor de comunidades sem devolver nada?"
quando nossos produtos se tornam estereótipos vazios de autenticidade real. Clara, que havia sido convidada como apresentadora do projeto, tomou a palavra com a autoridade de alguém acostumada a defender programas educacionais anti-burocracias céticas. Permitam-me mostrar por que este projeto não é despesa, mas investimento estratégico, começou, projetando dados que havia recolhido meticulosamente. As cifras eram convincentes. Mercados internacionais pagavam preços premium por produtos artesanais autênticos. Consumidores jovens priorizavam marcas com impacto social comprovado. A diferenciação cultural era vantagem competitiva sustentável em mercados saturados. A fundação não é caridade, explicou Clara. É desenvolvimento de fornecedores especializado. Estamos criando cooperativas que produzirão exclusivamente para nós, com qualidade garantida e narrativas culturais autênticas que nenhum concorrente pode replicar. A apresentação durou 1 hora, seguida por discussões que revelaram divisões profundas entre acionistas que viam a empresa como veículo puramente financeiro versus aqueles que entendiam o valor estratégico de responsabilidade social. No final, Rafael fez uma proposta que ninguém havia antecipado. Compro as participações de qualquer acionista que não queira ser parte desta nova direção. Preço de mercado mais 15% de prêmio. O silêncio foi total. Era uma oferta generosa que permitiria saídas honrosas sem perdas financeiras. E se a maioria decidir vender? Perguntou Henrique. Então terei controle total e procederemos com a fundação sem restrições. A votação final foi reveladora. 4 acionistas decidiram vender, 5 decidiram ficar e 3 pediram tempo adicional para considerar. Rafael teria que investir capital significativo para comprar as participações, mas manteria controle da empresa e liberdade para implementar a fundação sem interferências. Naquela noite, enquanto finalizavam os contratos de compra-venda, Clara observou Rafael lidando simultaneamente com negociações complexas e ligações com bancos para financiar as aquisições. Você se dá conta do que acabou de fazer? Perguntou quando terminou a última ligação. Arriscou sua empresa inteira por um projeto social. Arrisquei uma versão da minha empresa que já não me representava pela oportunidade de criar algo que realmente valha a pena, corrigiu Rafael. E se tudo der errado? Rafael sorriu com uma tranquilidade que Clara não havia visto durante seu casamento, quando cada decisão empresarial o enchia de ansiedade por resultados. Então falharemos fazendo algo que importa, em vez de ter sucesso fazendo algo irrelevante. Era a primeira vez que Clara ouvia Rafael falar sobre fracasso sem pânico e se deu conta de que estava presenciando uma transformação pessoal tão profunda quanto a empresarial que acabara de implementar. A mensagem chegou numa terça-feira de manhã, enquanto Clara revisava propostas de novas comunidades para expandir a fundação. Era de Marisa, a jovem tradutora ticuna do Amazonas, mas o tom urgente era completamente diferente de suas comunicações habituais. Dona Clara, precisamos de ajuda imediatamente. O governo quer cancelar nosso projeto. Dizem que não temos permissões corretas para a operação educativa. Por favor, venham logo. Clara ligou para Rafael imediatamente, interrompendo. Uma reunião com fornecedores internacionais. Temos uma crise no Amazonas, problemas legais que poderiam fechar todo o programa piloto. 3 horas depois, estavam em um voo para Manaus, carregando pastas cheias de documentos legais e permissões que haviam assumido estarem em ordem. Durante o voo, Rafael trabalhou no telefone coordenando com advogados, enquanto Clara contatava educadores locais para entender exatamente o que havia desencadeado a intervenção governamental. Parece que alguém denunciou nosso programa como educação irregular não autorizada,
explicou Clara, depois de várias ligações. Tecnicamente, qualquer programa educativo precisa de registro específico com a Secretaria de Educação Estadual. Mas estamos trabalhando com cooperativas privadas, não com escolas oficiais, protestou Rafael. A distinção legal é mais complicada do que pensamos. Em Manaus, reuniram-se com Marisa e sua mãe, junto com representantes das 30 famílias que haviam participado do programa têxtil. A tensão era evidente. Haviam investido 6 meses construindo confiança e relações, e agora tudo pendia por tecnicidades burocráticas. Quem fez a denúncia? Perguntou Clara diretamente. Acreditamos que foi o Sr. Gonçalves, respondeu Dona Esperança, com a calma de alguém acostumada a navegar hostilidade institucional. O mesmo que nos vendeu materiais ruins no começo. Por vingança? Por medo, corrigiu a idosa. Sabiamente. Nosso programa está funcionando tão bem que outros fornecedores do governo começaram a perder contratos. Gonçalves tem conexões políticas. Rafael sentiu a familiar frustração de enfrentar corrupção sistemática, mas dessa vez o impacto pessoal era muito mais profundo que qualquer perda empresarial anterior. Que opções temos? Perguntou. Marisa traduziu a pergunta para o Ticuna e esperou a resposta de sua mãe antes de traduzir de volta. Minha mãe diz que temos 3 caminhos. Brigar legalmente, o que levará anos e muito dinheiro. Abandonar o programa, o que significa perder tudo o que construímos. Ou encontrar uma solução criativa que satisfaça a todos sem sacrificar a essência do projeto. Que tipo de solução criativa? Oficializar o programa como escola de artes tradicionais reconhecida pelo governo. Isso requer instalações permanentes, professores certificados e plano de estudos aprovado oficialmente. Clara e Rafael trocaram olhares, calculando rapidamente as implicações. Era muito mais complexo e custoso do que haviam planejado, mas também potencialmente mais sustentável a longo prazo. Quanto tempo teríamos para estabelecer uma escola oficial? Perguntou Clara. 6 meses, se começarmos os trâmites imediatamente. Naquela tarde, em uma reunião comunitária improvisada, as famílias participantes discutiram as opções com a seriedade de gente que entende que seus futuros econômicos dependem da decisão. Uma escola oficial significa que os certificados que obtivermos serão reconhecidos nacionalmente, explicou uma das mães. Nossos filhos poderiam ensinar essas técnicas em outras partes do país. Mas também significa mais regras, mais inspeções, mais burocracia, advertiu outra. E significa que vocês dois terão que se comprometer a algo muito mais permanente que 6 meses de programa piloto, observou Dona Esperança, olhando diretamente para Rafael e Clara. A observação pairou no ar como desafio e oportunidade simultaneamente. Estabelecer uma escola oficial requereria presença contínua, investimento substancial e compromisso a longo prazo que converteria seu projeto experimental em instituição permanente. O que vocês pensam? Perguntou Clara a Rafael em privado enquanto caminhavam pelo centro de Manaus naquela noite. Penso que estamos no momento em que decidimos se realmente acreditamos no que temos estado construindo, respondeu Rafael. Porque isso já não é piloto nem experimento. Isso é compromisso real. Você está disposto a fazer esse compromisso? Rafael parou sob uma lâmpada colonial, estudando o rosto da mulher que havia sido sua esposa, depois sua perdição, depois sua sócia, e agora era algo que não tinha nome, mas que se sentia mais significativo que qualquer uma das categorias anteriores. Estou disposto se você estiver disposta, mas Clara, preciso que saiba que isso muda tudo entre nós também. Como? Porque já não podemos fingir que isso é só profissional. Estabelecer uma escola juntos, nos comprometer com uma comunidade por anos,
construir algo que vai sobreviver além de nós. Isso requer um nível de confiança e colaboração que vai além de qualquer relação de trabalho. Clara assentiu devagar, entendendo completamente as implicações. E você está pronto para isso? Estou pronto para descobrir com você. No dia seguinte, apresentaram sua proposta às autoridades educacionais. Converter o programa piloto na Escola de Artes Tradicionais Ticuna, a primeira instituição oficialmente reconhecida, dedicada exclusivamente a preservar e transmitir técnicas artesanais indígenas com certificação governamental. A resposta foi aprovação entusiástica. O governo estadual viu a oportunidade de se associar a um projeto que gerava resultados educacionais mensuráveis e impacto econômico comprovado. Naquela noite, celebrando com as famílias participantes, Clara e Rafael se encontraram trabalhando lado a lado, organizando detalhes logísticos para os próximos anos, e se deram conta de que haviam cruzado silenciosamente uma linha invisível para algo que nenhum dos dois havia planejado, mas ambos haviam estado esperando sem saber. 6 meses depois, Clara se encontrou parada no centro do que havia sido um terreno baldio nas afueras de Manaus, observando como os últimos trabalhadores instalavam a placa da Escola de Artes Tradicionais Ticuna. O edifício de 2 andares, construído com técnicas arquitetônicas que combinavam métodos tradicionais com eficiência moderna, representava a manifestação física de tudo o que haviam logrado transformar desde aquele encontro casual no semáforo. Rafael chegou carregando café e pão de queijo do mercado local, uma rotina matutina que haviam desenvolvido durante os meses de supervisão da construção. Ambos haviam alugado uma casa pequena no povoado, oficialmente por praticidade logística, mas a verdade era que nenhum havia querido estar longe durante a fase mais crítica do projeto. Já chegaram os teares da Bahia? Perguntou Clara, revisando sua lista interminável de detalhes pendentes. Esta tarde, e os fornos para cerâmica chegam amanhã. Rafael se sentou em uma pedra ao lado dela, observando o mesmo panorama que havia capturado sua atenção. Você se dá conta de que em 3 dias inauguramos oficialmente? Clara assentiu, sentindo uma mistura de orgulho e nervosismo. Haviam logrado algo que meses atrás parecia impossível: criar uma instituição educativa completamente nova, oficialmente reconhecida, financeiramente sustentável e culturalmente autêntica. Os números finais são impressionantes, comentou, revisando o relatório que havia preparado para a cerimônia inaugural. 60 alunos inscritos para o primeiro semestre, 15 mestres artesãos certificados e lista de espera de 200 pessoas para os próximos ciclos. E 3 governos estaduais pedindo informação para replicar o modelo em seus territórios. Haviam superado todas as expectativas iniciais, mas o sucesso havia trazido complexidades que nenhum havia antecipado. A administração de uma escola oficial requeria habilidades que haviam tido que aprender na marcha: orçamentos educacionais, certificações governamentais, planos de estudo aprovados oficialmente, avaliações pedagógicas regulares. Sabe o que mais me surpreende? Perguntou Clara enquanto observava Marisa dirigindo um grupo de jovens que instalavam equipamentos na oficina de têxteis. A jovem Ticuna havia sido nomeada coordenadora estudantil e havia demonstrado capacidades de liderança que impressionaram até Clara. O quê? Que não só estamos preservando tradições, estamos criando novas tradições de educação intercultural. Era verdade. A escola havia desenvolvido metodologias que nenhum manual pedagógico continha. Técnicas de ensino que respeitavam conhecimentos ancestrais, enquanto incorporavam ferramentas modernas. Sistemas de avaliação que mediam tanto competência técnica quanto compreensão cultural. Programas de intercâmbio que conectavam comunidades artesanais de diferentes regiões. Os mestres artesãos me
Ensinaram mais sobre educação real em 6 meses do que tudo o que aprendi em minha pós-graduação, admitiu Clara. Dom Avelino tem razão. Ensinar com as mãos muda completamente como a mente aprende. Rafael observou Clara enquanto falava, notando como havia florescido em seu rol de diretora fundadora. A mulher tímida que havia conhecido durante seu casamento se transformara em líder educacional respeitada, tomando decisões complexas com confiança, lidando com crises com criatividade, inspirando tanto alunos quanto mestres com sua visão clara do propósito institucional. "E você o que aprendeu?" perguntou Clara, seguindo a direção de seus pensamentos. "Aprendi que o sucesso real não se mede pelo que acumula, mas pelo que contribui", respondeu Rafael honestamente. "E aprendi que as melhores decisões empresariais são as que fazem o mundo um pouco melhor. Você não sente falta da sua vida anterior? Dos grandes lucros, dos hotéis luxuosos, das reuniões em arranha-céus?" Rafael considerou a pergunta seriamente. Durante os últimos meses havia vivido de maneira muito mais modesta. Casa pequena, comida local, trabalho físico ocasional ajudando na construção. Financeiramente, podia manter seu estilo de vida anterior, mas havia escolhido conscientemente a simplicidade. "Sinto falta da facilidade", admitiu. "Resolver problemas com dinheiro é mais simples que resolver problemas com criatividade e paciência. Mas não sinto falta do vazio." "Que vazio?" "O de chegar em casa depois de fechar negócios milionários e não ter com quem compartilhar realmente o que significavam." Clara guardou silêncio, entendendo que estavam navegando território emocional que haviam evitado cuidadosamente durante meses de trabalho intenso. "Rafael." "Sim? O que somos nós agora?" A pergunta que haviam evitado por meses finalmente havia sido verbalizada. Haviam trabalhado juntos, vivido na mesma casa, tomado decisões importantes como equipe, construído algo significativo que os unia mais profundamente que qualquer contrato empresarial ou vínculo matrimonial anterior. "Somos sócios em algo que importa", respondeu Rafael cuidadosamente. "Somos amigos que se respeitam mutuamente. Somos duas pessoas que aprenderam a colaborar sem competir. E somos duas pessoas que redescobriram por que se apaixonaram originalmente, mas desde perspectivas completamente diferentes." Clara sorriu. O primeiro sorriso completamente relaxado que Rafael havia visto desde o reencontro. "Gosto dessa descrição. Significa que podemos explorar o que mais poderíamos ser. Significa que podemos nos dar o tempo necessário para descobrir corretamente." Naquela tarde, durante a prova final de todos os equipamentos antes da inauguração, trabalharam lado a lado com a naturalidade de pessoas que haviam aprendido a complementar forças e compensar fraquezas mutuamente. Não era a paixão dramática de sua juventude, mas algo mais sólido: respeito, admiração, confiança e a possibilidade emocionante de construir um futuro que nenhum teria podido imaginar individualmente. A Escola de Artes Tradicionais Ticuna estava pronta, e eles também. O dia da inauguração amanheceu com céus limpos e ar fresco de floresta. Clara acordou cedo, nervosa pela primeira vez em meses, revisando mentalmente cada detalhe da cerimônia que marcaria oficialmente o nascimento da Escola de Artes Tradicionais Ticuna. No pátio principal, decorado com tecidos tradicionais e entalhes da Bahia e de Minas, congregaram-se quase 300 pessoas, autoridades governamentais, mestres artesãos, famílias locais, alunos inscritos e representantes de mídia que haviam vindo documentar o que muitos consideravam um modelo revolucionário de educação intercultural. Rafael observou do palco, enquanto Clara dirigia a cerimônia com a naturalidade de uma educadora experiente.
Sua apresentação combinou dados específicos sobre impacto econômico com histórias pessoais de transformação comunitária, estatísticas de preservação cultural com testemunhos emocionais de famílias beneficiadas. Esta escola representa algo mais que educação artesanal, explicou Clara ao público. Representa a possibilidade de que tradições ancestrais não só sobrevivam, mas prosperem no século XXI. Dom Avelino, chegado especialmente da Bahia, tomou a palavra representando os mestres artesãos. Durante décadas vimos como nossos conhecimentos se perdiam porque os jovens não viam futuro nas tradições, disse com voz firme. Hoje vemos que é possível honrar o passado enquanto se constrói o futuro. O momento mais emotivo chegou quando Marisa, agora coordenadora estudantil oficial, apresentou o primeiro grupo de formados do programa piloto. 30 jovens ticunas que haviam completado certificações em tecidos tradicionais, cada um com projetos específicos para aplicar seus conhecimentos em cooperativas familiares. Há um ano, muitos de nós planejávamos migrar para as cidades porque aqui não víamos oportunidades, explicou um dos formados. Hoje temos as ferramentas para criar essas oportunidades nós mesmos. Clara sentiu lágrimas de orgulho ao observar os rostos das famílias no público. Não era só celebração acadêmica, era celebração de esperança renovada, de dignidade cultural restaurada, de futuro econômico viável. Rafael se aproximou do microfone para seus comentários finais, mas, em vez do discurso empresarial que havia preparado, falou do coração. Há um ano, eu acreditava que o sucesso se media por ganhos pessoais, confessou. Hoje entendo que o sucesso real se mede pelo impacto positivo que criamos na vida dos outros. Depois dos discursos oficiais, a celebração continuou com demonstrações de técnicas artesanais, música tradicional e comida comunitária. Clara e Rafael circularam entre os convidados, observando como alunos explicavam seus projetos com orgulho, como mestres artesãos compartilhavam técnicas com visitantes curiosos, como famílias locais se sentiam genuinamente celebradas por seus conhecimentos culturais. Ao entardecer, quando os últimos convidados se retiraram e só ficaram eles supervisionando a limpeza, Clara e Rafael se encontraram sozinhos no pátio principal da escola que haviam construído juntos. Você se dá conta do que logramos? Perguntou Clara, admirando as instalações que pareciam brilhar sob a luz dourada do entardecer amazônico. Convertemos um encontro casual no semáforo em uma instituição que vai impactar gerações, respondeu Rafael com assombro genuíno. Não, corrigiu Clara suavemente. Aprendemos a construir juntos algo maior que nossos sonhos individuais. Era a primeira vez em 15 anos que usava a palavra juntos, referindo-se a eles dois, e ambos sentiram o peso emocional do momento. Um ano depois da inauguração, Clara e Rafael retornaram a São Paulo para a reunião anual da Fundação Raízes Vivas. O relatório que apresentaram à diretoria executiva superava todas as projeções iniciais. 5 escolas estabelecidas, 300 formados certificados, 50 cooperativas funcionando autonomamente e solicitações de replicação do modelo de outros países latino-americanos. Mas os números só contavam parte da história. A verdadeira transformação era evidente em como trabalhavam juntos. Rafael lidando com a visão estratégica e recursos financeiros, Clara dirigindo a implementação pedagógica e relações comunitárias, ambos tomando decisões importantes como equipe que se respeitava profundamente e se complementava naturalmente. O próximo desafio é sistematizar o modelo para expansão internacional, explicou Rafael à diretoria. Temos convites formais da Guatemala, Colômbia e Peru. Mas queremos assegurar que a expansão não comprometa a autenticidade local. Acrescentou Clara, cada comunidade artesanal,
tem particularidades culturais que o programa deve respeitar e celebrar. Durante o almoço posterior à reunião, caminharam pelo centro de São Paulo, observando a vida urbana que havia sido seu contexto por décadas, mas que agora viam desde perspectivas completamente transformadas. "Sabe no que tenho pensado?", disse Clara, enquanto se sentavam em um banco frente à Catedral da Sé. "Que talvez o semáforo vermelho não nos parou. Talvez nos deu exatamente o tempo que precisávamos para nos reconhecermos." Rafael sorriu, lembrando aquele momento que havia mudado o curso de ambas as vidas. 15 anos de arrependimento e crescimento separado para podermos nos encontrarmos como as pessoas que precisávamos ser. E quem somos agora? Somos sócios no projeto mais importante de nossas vidas. Somos amigos que se admiram mutuamente. Somos duas pessoas que aprenderam que o amor verdadeiro não é voltar ao passado, mas criar algo completamente novo juntos. Clara estendeu sua mão e Rafael a tomou com a naturalidade de um gesto repetido milhares de vezes durante meses de trabalho compartilhado. "Você está me propondo o casamento de novo?", perguntou Clara com humor gentil. "Estou te propondo algo melhor que casamento", respondeu Rafael seriamente. "Estou te propondo uma vida construída conscientemente, baseada em respeito mútuo, propósito compartilhado e a sabedoria que só se obtém depois de perder algo valioso e trabalhar para merecê-lo de novo." Clara considerou a proposta, observando o burburinho da praça, onde a vida brasileira se desenvolvia em toda sua complexidade colorida e vibrante. E onde viveríamos esta vida construída conscientemente? Onde o trabalho nos levar? Amazonas, Bahia, Guatemala, Colômbia. Onde pudermos fazer a maior diferença. Sem casa fixa, sem estabilidade tradicional. Com a estabilidade que vem de saber exatamente por que fazemos o que fazemos. E com quem queremos fazê-lo. O sol se punha sobre a cidade, pintando os edifícios coloniais com tons dourados, que lembraram a Clara os entardeceres da Bahia, onde haviam redescoberto sua capacidade de trabalhar juntos. "Aceito sua proposta", disse finalmente, "mas com uma condição." "Qual?" "Que nunca esqueçamos que isso funciona porque aprendemos a ser indivíduos completos antes de tentar ser casal de novo." "Prometido." Levantaram-se do banco de mãos dadas, caminhando para o metrô que os levaria de volta às suas vidas transformadas. Não havia anel, não havia cerimônia dramática, não havia promessas impossíveis de amor eterno. Só duas pessoas maduras que haviam aprendido que as segundas oportunidades não são presentes, mas conquistas que se constroem dia a dia com respeito, trabalho conjunto e a humildade de continuar crescendo. O semáforo que os havia separado por 15 anos finalmente lhes dera luz verde para um futuro que nenhum teria podido imaginar individualmente. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Dê um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.